Esta história começa em um shopping onde Tition, o protagonista, estava fazendo compras enquanto ouvia as notícias. Na cidade Z, havia inúmeros casos de ferimentos causados por animais, o que levou as pessoas a evitarem sair à noite. As autoridades estavam investigando a questão para evitar pânico. Nesse momento, um relatório de emergência anunciou que um grande número de pessoas na cidade X havia sido infectado por um vírus desconhecido. A mídia local continuava a relatar a situação. Tim pegou alimentos enlatados, pensando que seria seguro como comida estocada. Enquanto esperava na fila para pagar, ouviu uma conversa entre duas senhoras. Uma mencionou um idoso da família Lee que estava com boa saúde, mas teve uma emergência repentina e morreu no local. A segunda senhora perguntou se foi devido à gripe, e a primeira confirmou, acrescentando que o velho não sobreviveu nem 2 dias. A segunda senhora comentou que muitas pessoas recentemente tinham sofrido da doença. Elas se perguntavam se o governo tinha identificado a causa, pois parecia que o mundo estava se tornando cada vez mais inseguro. Tim lembrou-se de todas as coisas que havia comprado e agora precisava abastecer o carro com diesel e ir direto para casa cozinhar para Ann com o servo que havia caçado mais cedo. Ele começou a dirigir e, no caminho, ligou para uma garota que perguntou sobre o futuro deles juntos. Tim respondeu que encontraria um emprego que permitisse a ela andar de cabeça erguida entre os outros. Ela concordou, e Tim deu uma desculpa dizendo que não poderia deixar Ann em um orfanato. A garota ficou frustrada e apontou que Ann não era irmã biológica de Tim, avisando-o para não falar de casamento se pretendesse levar Ann junto. Tim insistiu que Ann era sua irmãzinha e uma parte crucial de sua família. A garota perguntou por que deveria criar tal criança como se fosse sua, sem qualquer apoio, já tendo sofrido bastante com Tition. Ela deu um ultimato, e se ele não a levasse a sério, deveriam terminar. Tim concordou, e ela desligou o telefone. De repente, um animal correu em direção ao carro dele, espalhando sangue no veículo. Tim parou e comentou que o animal parecia ser um cachorro, mas ao olhar mais de perto, percebeu que era uma ovelha. A ovelha tinha uma lesão na cabeça e parecia assustada. Tim ficou surpreso por ela ainda estar viva apesar do ferimento. A ovelha então correu para os arbustos. Tim decidiu esquecer o incidente e achou melhor não relatar à polícia de trânsito. Quando chegou em casa e começou a descarregar as compras, Ann saiu com os animais de estimação, chamando por Tition. Ele pediu que ela desacelerasse um pouco. Ela comentou sobre a quantidade de coisas que ele trouxe e ofereceu ajuda para carregá-las para dentro. Ele entregou a ela um pequeno pacote de lanches. Enquanto caminhavam, ela mencionou que havia completado todas as tarefas que ele lhe dera, como alimentar o gado, trocar a água e regar as plantações. Agora ela estava com fome e ansiosa para comer o ensopado que Tim havia feito. Para se sentir melhor, ele sugeriu fazer um ensopado de cenoura e lentilha para ela, ao que ela concordou, acrescentando algo mais. Enquanto ela falava, Tim se virou e viu o cachorro branco comendo as plantações, então o empurrou gentilmente para parar. Ao passarem pelo búfalo, ele parecia assustado com olhos vermelhos. Mais tarde, enquanto cozinhavam, Ann mencionou que nunca tinha visto um eclipse solar antes e perguntou se era verdade que o céu escureceria completamente como a noite. Eles ouviram no rádio que o tão aguardado eclipse solar total estava se aproximando. Enquanto Ann desfrutava de sua refeição, ela elogiou Tim pela delícia que estava, observando que suas habilidades culinárias estavam melhorando junto com suas habilidades de caça. Tim explicou a ela sobre o eclipse, aconselhando-a a usar os óculos especiais que ele havia dado para observá-lo com segurança sem escurecer demais. De repente, uma contagem regressiva começou a partir de 10. Ann apontou para fora e perguntou a Tim o que estava acontecendo. Ele ficou surpreso ao ver um objeto escuro obscurecendo o sol, mergulhando tudo na escuridão como se fosse noite. Ann ficou chocada e começou a sentir frio. O cachorro preto começou a latir nervosamente e até o sinal do rádio foi interrompido. Ann, visivelmente assustada, instou Tim a olhar para fora. Quando Tim abriu o portão, foi recebido por uma nevasca repentina, o que parecia incomum no meio do verão. Ele rapidamente disse a Ann para entrar e garantiu que iria trancar o gado e as ovelhas. Ele instruiu B a ficar com Ann, que o instou a se apressar por causa do frio.
Tim a tranquilizou e chamou Ai para acompanhá-lo. Lutando contra as condições severas, Tim percebeu que estavam no meio de uma nevasca. Ele perguntou a Ai se estava tudo bem e, ao olhar para cima, ficou chocado ao ver o sol brilhando intensamente. Ele comentou sobre o quão estranho era, questionando o que poderia estar causando essas mudanças climáticas súbitas. Ai começou a latir em uma direção específica, atraindo a atenção de Tim para um búfalo com olhos vermelhos e intimidantes. Tim sentiu um surto de medo ao ver o búfalo atacando o Tran. Ai correu para enfrentar o búfalo. Tim, desviando do ataque, procurou seu arco composto nas proximidades e o encontrou descansando em um tronco. O búfalo arremessou Ai de lado, fazendo com que Tim mirasse várias flechas em sua cabeça. Apesar de acertar o alvo, o búfalo continuou sua implacável investida contra Tim. Chocado com sua resistência, Tim percebeu que algo estava errado e sabia que precisava de mais tempo. Um aviso apareceu na frente dele, de munição 0, com 3 alvos vivos ao alcance. Ignorando o aviso, ele preparou seu arco apenas para encontrá-lo vazio. O búfalo o derrubou para trás. Ai puxou Tim em direção à casa, latindo urgentemente. Tim olhou para trás, percebendo que, se o búfalo havia mutado, talvez Ann também não estivesse segura dentro de casa. Lá dentro, os olhos de Bea ficaram vermelhos enquanto ele rosnava para Ann. Ann se perguntou o que estava errado com Bea. Bea avançou sobre ela, mas Tim interveio a tempo, chutando Bea para longe. Ele levantou Ann e garantiu que a levaria a um lugar seguro, pedindo que ela se escondesse dentro de casa, onde era mais seguro. Tim explicou que Bea agora era perigoso, enfatizando que ela precisava confiar nele e ficar dentro de casa. Enquanto a escoltava para fora, Tim verificou a tela novamente e confirmou que o número de seres vivos havia aumentado para 4. Após garantir-a na casa segura e instruí-la a não sair, Tim rapidamente trancou a porta. Com o aumento no número de corpos vivos, Bea atacou Tim por trás, mas Tim conseguiu trancar Ann antes de enfrentar Bea e correu em auxílio de Tim, ganhando elogios dele. Tim instruiu-a a segurar bem enquanto ele lidava com o búfalo que ainda o perseguia. Pegando um machado, Tim posicionou-se perto de uma árvore. O búfalo investiu, mas Tim desviou, fazendo com que o chifre do búfalo perfurasse a árvore e o prendesse no lugar. Quando Tim se moveu para atacar o búfalo, B de repente avançou e mordeu o pescoço de Tim. Tim se perguntou se Ai havia sido morto. Sangue escorreu da boca de Tim enquanto ele lutava para deter o ataque de B. Então ele ouviu um som estranho e viu numerosos telas girando ao redor dele se perguntando o que eram. O barulho era avassalador, mas Tim se concentrou em lidar com as 2 feras para garantir a segurança de Anã, pelo menos em meio ao caos. Ele notou uma tela exibindo a mensagem Apocalipse Survival Game Match Success enquanto o jogo apocalíptico carregava com sucesso. Tim tornou-se seu jogador encontrando-se mal conservado no nível 1. Ele recebeu o Olho da Verdade como recompensa e sua classe era B. Para subir de nível para uma fortaleza, ele precisava de 800.000 pontos. Deitado no chão, ele acordou se perguntando se ainda estava vivo. Suas roupas rasgadas e manchas de sangue permaneciam, mas ele ficou chocado ao ver que seus ferimentos haviam desaparecido. Intrigado, ele se perguntou onde estavam a vaca e B. Uma sensação estranha tomou conta dele e ele percebeu que tanto a vaca quanto B estavam mortos nas proximidades. Ele questionou o que havia acontecido durante sua inconsciência, sabendo que tal dano não poderia ser causado por um humano. Ele sentiu uma mudança dentro de si ao ser bem-vindo ao jogo de sobrevivência apocalíptica. Quando seu status foi ativado, uma onda de poder o envolveu, como se um feixe de luz o tivesse atingido, inflamando uma raiva interior. Vendo a vaca ainda viva, Tim pulou sobre ela com seu machado, afastando pensamentos de suas experiências recentes e ponderando sobre suas novas habilidades, incluindo a cura de ferimentos e a explosão estranha que testemunhara. À medida que Tim processava a situação, ficava cada vez mais claro que isso era mais do que apenas um jogo. O sistema havia sido totalmente carregado e seu abrigo estabelecido com sucesso. Pontos foram alocados, recompensas iniciais distribuídas, e os jogadores foram instados a se avaliar. Tim se perguntou se essa enxurrada de informações estava sendo implantada diretamente em sua mente.
Ele aprendeu que a primeira fase da destruição havia concluído, com a segunda fase programada para começar em 30 dias. Desastres naturais se aproximavam e o abrigo se erguia como o último bastião de segurança. Tim sentiu o peso da responsabilidade não apenas de sobreviver, mas também de fortalecer seu abrigo na fortaleza mais forte possível. A primeira fase já havia envenenado a terra da qual os humanos dependiam para sobreviver, deixando-o ansioso sobre o que a segunda fase traria. Examinando B, Tim percebeu que ele havia desmaiado. De acordo com as informações que ele obteve, B e os outros devem ter mutado após consumir plantas contaminadas por radiação. Depois de garantir B em uma gaiola improvisada para evitar qualquer dano, Tim o amarrou firmemente e se voltou para verificar Ann. Ao entrar no abrigo seguro, ele desceu as escadas na escuridão, tentando ligar as luzes, mas descobriu que elas não haviam sido restauradas. Seu telefone não mostrava sinal, sugerindo que o sistema de comunicação também estava fora do ar. Mas o gerador a diesel de backup proporcionou algum alívio. Usando o brilho fraco de uma fênix, Tim procurou a sala, se perguntando onde estava Ann e por que não havia movimento. Vendo as pernas de Ann, ele correu até ela e a encontrou deitada. Seu sistema indicou que Ann estava dormindo tranquilamente. Ela acordou ao som da aproximação dele e perguntou por que ele não havia espalhado o colchão em vez de dormir no chão. Ela explicou que havia esperado obedientemente por ele, lembrando-se de uma luz brilhante nada mais, antes de perguntar se ele estava bem. Ele a tranquilizou, dizendo que tudo estava sob controle e não havia necessidade de se preocupar. Ann perguntou sobre o paradeiro de B.A., ao que Tim explicou que B estava ferido e indisponível no momento. Ele sugeriu que ela descansasse um pouco mais enquanto ele cuidava dos assuntos. Ann concordou e voltou a dormir. Enquanto ela dormia, Tim ponderou sobre a ausência de animais domésticos mutantes e se perguntou como esse sistema diferia dos jogos online. Ao investigar mais a fundo, ele descobriu um bônus inicial que parecia um tanto familiar. No entanto, foi decepcionante, pois ele esperava armas ou habilidades, mas encontrou que precisava de mais 999 pontos para começar o jogo. Olhando para a tela, ele notou um ponto de interrogação em um canto e se perguntou sobre seu significado. Parecia que a moeda principal deste sistema eram pontos, e ele se lembrou da semente que havia plantado na terra envenenada, percebendo seu alto custo. Ele sabia que não podia comprá-la no momento e decidiu verificar o estoque de suprimentos em casa, sabendo que aqueles em contato direto com o solo já estavam contaminados de várias maneiras. Com a rede desconectada, Tim percebeu que poderia levar algum tempo para se recuperar e duvidava que a situação lá fora fosse promissora. Contemplando as fontes poluídas ao seu redor, ele sabia que precisava resolver isso em breve. Olhando para fora, ele abriu uma porta no abrigo seguro e encontrou uma variedade de armas dispostas ordenadamente. Ligando o gerador a diesel, Tim carregou uma pistola e colocou um walkie-talkie perto de Ann antes de sair. Dirigindo seu carro em alta velocidade, ele inadvertidamente atraiu inúmeros animais mutantes em sua direção e resolveu lidar com eles rapidamente. De repente, um caminhão militar se aproximou por trás, ultrapassando Tim e bloqueando seu caminho. A metralhadora do caminhão mirou no carro de Tim, ameaçando abrir fogo. Como um batedor do exército com um escopo de zoom observava Tim, ele notou que a normalmente movimentada superfície da estrada de Vitoki estava elevada. Tim suspeitava que forças militares estivessem estacionadas nas proximidades e sentiu uma crise na cidade. Ele se perguntou sobre o paradeiro de John King. O soldado avisou Tim sobre o perigo lá fora e o aconselhou a voltar para casa pela Vitoki. Alguém relatou que a área B estava sob ataque de gatos mutantes e precisava urgentemente de reforços. Tim explicou ao soldado que havia saído de casa devido à falta de suprimentos e perguntou sobre a situação atual da cidade. O soldado o direcionou ao ponto de fornecimento designado pelo governo e enfatizou as condições inseguras da cidade, instando Tim a voltar para casa rapidamente. Tim concordou e o soldado partiu. Enquanto uma aeronave militar sobrevoava, Tim contemplou a presença de criaturas mutantes. Apesar de sua recente separação de John Lyn, ele não podia ignorar o mundo pós-apocalíptico e decidiu verificá-la durante sua jornada. Ao entrar na cidade, Tim encontrou uma destruição generalizada.
As pessoas falavam de outro incidente de saque na Rua 20 de um corpo feminino que havia sido encontrado no lago número 20. Dirigindo-se, Tim notou que apenas carros de polícia e ambulâncias permaneciam ativos. Ele testemunhou 2 homens carregando apressadamente uma mulher ferida em uma ambulância. Ela estava à beira do choque devido à grave perda de sangue. Outro paramédico mencionou outro caso de dano pulmonar devido a envenenamento alimentar, instando a prontidão para administrar uma injeção de adrenalina. Eles discutiram a escassez de estimulantes cardíacos devido ao alto volume de pacientes, muitos infectados pela mesma doença. Nas proximidades, uma mulher aflita implorava ao marido infectado para não adormecer, pois estavam quase no hospital. Ele lamentou a falta de leitos disponíveis e a linha de emergência sobrecarregada. Tenen concluiu que o sistema de saúde estava lutando para lidar com a situação, exacerbada pelos efeitos dos vazamentos de radiação das plantas próximas. Tim se perguntou se conseguiria obter suprimentos suficientes para sobreviver com sucesso ao jogo. A polícia estava instruindo os cidadãos de que o local era um ponto de aquisição de suprimentos de emergência designado pelo governo. Eles enfatizavam a necessidade de todos seguirem as regras, formarem filas ordenadas e evitarem correr. Cada pessoa tinha um limite de compra, 5 jeans de arroz, 5 jeans de farinha e 1 jean. Dos vegetais verificados com uma identificação válida, surgiram discussões enquanto as pessoas brigavam por seu lugar na fila. Uma pessoa insistiu que estava esperando há 5 horas e merecia ser atendida primeiro, enquanto outra alegava que o lugar era originalmente dela antes de uma pausa para o banheiro. As tensões aumentaram, especialmente quando alguém se apresentou como o gerente geral de uma corporação local, levando a confrontos com os outros na fila, alguns sendo até removidos à força. Enquanto isso, nos arredores, uma menina chorava para sua mãe pedindo comida. Tim testemunhou 2 pessoas brigando por um recurso escasso, cada uma alegando ter chegado primeiro, enquanto a corrida frenética por suprimentos continuava entre a multidão. Enquanto Tim contemplava o apartamento alugado de sua namorada logo na esquina, um carro em alta velocidade quase o atropelou. Quando ele estava prestes a virar, o carro freou bruscamente e um homem saiu, batendo na janela de Tim para perguntar se ele tinha vindo do ponto de aquisição de suprimentos e o que estava procurando. Ele tinha notado Tim vagando pelo mercado da loja de departamentos. O homem tentou oferecer várias frutas e vegetais, melancia, pepino, abóbora, tomates, mas Tim o desafiou, dizendo que só compraria se o homem ousasse dar uma mordida primeiro. O homem hesitou, perguntando por que Tim não confiava nele e insistindo que ele mesmo não tinha visto nada para comprar. Tim, frustrado, disse-lhe para ir embora. O homem questionou por que Tim estava sendo confrontador, afirmando que era um cidadão cumpridor da lei. Tim então mostrou uma arma, fazendo o homem recuar de medo, instando Tim a conversar e enfatizando seu cumprimento da lei. Tim advertiu severamente o homem que, se o pegasse conduzindo negócios tão desumanos novamente, não hesitaria em atirar nele, sem repercussões. O homem concordou nervosamente, recuperando suas coisas e refletindo sobre a situação difícil em que se encontrava. Ele rapidamente entrou em seu carro e foi embora. Tim seguiu para o prédio do apartamento de sua namorada, subindo as escadas. Ele chegou à porta de John e bateu, chamando por ela. Sem resposta, ele começou a se preocupar se ela estava em casa. Recuperando a chave sob o tapete, ele destrancou a porta e entrou. Dentro, Tim ficou chocado ao encontrar o quarto tipicamente arrumado em desordem. Frutas contaminadas e caixas de remédios estavam espalhadas. Entre elas, ele reconheceu os antibióticos Tianhan, um produto conhecido por sua péssima reputação de uma empresa farmacêutica local. Ele se perguntou por que John havia comprado tais coisas. Sem sinais de sangue ou envenenamento acidental, Tim percebeu que o lugar havia sido saqueado, mas não da maneira meticulosa usual de John. Não havia sinais de entrada forçada, tudo parecia deliberadamente perturbado. No mundo caótico lá fora, Tim ponderou onde ela poderia ter ido. A cena muda para os arredores da cidade, onde uma mansão mal administrada serve como uma pousada improvisada. Ela é classificada como abrigo de nível 1, oferecendo amenidades básicas. A recompensa por habilidade do abrigo de nível 1 é o Olho da Verdade, permitindo ao anfitrião ver informações detalhadas sobre objetos e criaturas.
Além disso, os privilégios incluem um sistema de controle remoto do abrigo que fornece atualizações em tempo real sobre o status e o inventário do abrigo, acessível mesmo quando o jogador está ausente. A área abrange 30 mu, adequada para pesca, criação de animais, plantio e construção. Refletindo sobre sua situação, Tian percebe que atualmente está perdido. Ele reside em uma estufa dilapidada de nível 1 e resolve ganhar pontos suficientes para atualizar os equipamentos da fazenda, sem negligenciar as medidas anti-radiação. Enquanto trabalha nos campos, An chega e anuncia animadamente que as sementes germinaram. Tian, An e Ai se reúnem para testemunhar o crescimento bem-sucedido, trazendo alegria para An. Tian observou nas telas que as sementes de tomate haviam sido plantadas com sucesso e amadureceriam em 48 horas. Ele ficou satisfeito com o progresso, observando que as sementes de grau anti-radiação estavam funcionando conforme esperado, amadurecendo rapidamente. Com mais pontos, ele e An certamente poderiam sobreviver no mundo pós-apocalíptico. An expressou suas dúvidas iniciais sobre as sementes, pensando que todas haviam murchado, mas ela acreditou a Tian pelo sucesso. Tian comentou confiante que sempre encontrava uma maneira, lembrando An das regras que ele havia estabelecido para ela seguir. Ela afirmou seu entendimento e prometeu não ser subestimada. An reiterou as regras: só consumir alimentos aprovados por Tian, não sair da fazenda sem permissão, relatar qualquer animal estranho e manter um olho em Ai para evitar que ele coma indiscriminadamente. Tian instruiu Ai a ouvir também. Reconhecendo que as culturas anti-radiação estavam maduras, Tian resolveu colhê-las prontamente. Ele descobriu que a colheita era abundante, especialmente com os tomates resistentes à radiação, provando ser nutritivos. O consumo a longo prazo prometia melhorar a saúde geral, com uma vida útil de 30 dias. Tian ponderou se eles poderiam também melhorar a aptidão física e provou imediatamente. Ele sentiu um calor reconfortante se espalhar por todo o corpo, aliviando o cansaço de dias de trabalho árduo. Neste mundo escasso em alimentos pós-apocalíptico, as culturas atualizadas não só proporcionavam sustento, mas também pareciam oferecer bônus de atributos. Tenen refletiu sobre a ideia de se tornar um fazendeiro de pleno direito dentro do sistema. Desbloquear permissões, comprar no shopping e atualizar abrigos dependiam de acumular pontos, obtidos principalmente através do sistema de troca. Este sistema facilitava a reciclagem de culturas, carne de gado e minerais, cada um classificado de maneira diferente e precificado de acordo. Era um nível supremo divino trocado pelos pontos mais altos. Estas eram culturas de nível superior, poderosas, que rendiam pontos significativos. Culturas medicinais antigas, especializadas por suas propriedades medicinais. Culturas de grau anti-radiação, especificamente projetadas para prosperar em ambientes afetados por radiação. Tian percebeu que dominar esse sistema de troca seria crucial para sua sobrevivência e crescimento no novo mundo difícil em que se encontravam. Tian aprendeu sobre o sistema de pontos para diferentes graus de culturas, em grau anti-radiação de nível 1, 1 kg igual a 1 ponto, ou grau medicinal antigo de nível 2, 1 kg igual a 100 pontos, ou grau poderoso divino de nível 3, 1 kg igual a 1000 pontos, ou grau supremo divino de nível 4, 1 kg igual a 100.000 pontos. Este sistema de troca fornecia um serviço abrangente, desde fornecimento e vendas até reciclagem, tornando-o uma ferramenta vital para transformar a fazenda em uma base militar de primeira linha se pontos suficientes fossem acumulados. Tenen aguardava ansiosamente esta transformação. Refletindo sobre as culturas de grau anti-radiação, Tian considerou o potencial dos 3 graus superiores, cada um prometendo efeitos ainda mais significativos. Empolgado, ele decidiu inspecionar a colheita das culturas de grau medicinal antigo. Observando as cenouras, ele confirmou sua taxa de maturidade de 10%, como esperado para culturas de grau medicinal antigo. Investigações adicionais revelaram que essas cenouras estavam 100% maduras, capazes de eliminar todos os efeitos negativos, como veneno, doenças e danos irreversíveis causados por efeitos negativos. Notavelmente, podiam ser armazenadas indefinidamente. TN reconheceu o imenso potencial dessas culturas para sua sobrevivência e futuros empreendimentos no mundo desafiador em que estavam. Agora, navegando, Tian maravilhava-se com a nova segurança de ter as culturas de grau medicinal antigo, sabendo que não precisariam mais se preocupar com tratamento médico.
Voltando sua atenção para a interface de reciclagem, decidiu vender 70% das colheitas para obter pontos e manteve os 30% restantes como reservas em sua mochila. Confirmando a reciclagem de 200 quilos de culturas resistentes à radiação, Tim recebeu 2.000 pontos e descobriu que 3 culturas de grau medicinal antigo estavam armazenadas no depósito. Satisfeito com o resultado, ele agora tinha 30 unidades de culturas de grau anti-radiação armazenadas com segurança. Para sua surpresa, Tim foi parabenizado por completar sua primeira tarefa de reciclagem e obteve o título de mestre da reciclagem, ganhando como recompensa um robô inteligente do tipo agrícola. Quando o robô apareceu em sua palma e acenou, Tim não pôde deixar de se sentir cético quanto à sua utilidade, dado seu pequeno tamanho. Ele se perguntava sobre o sistema de conquistas, suspeitando que poderia levar a mais recompensas e itens úteis, mas não conseguia afastar a sensação de que o robô o estava olhando de uma maneira estranhamente perturbadora. À medida que o robô começou a cortar as culturas rapidamente, Tim ficou surpreso, perguntando-se como parecia antecipar seus pensamentos. Será que sua consciência estava de alguma forma ligada ao sistema, permitindo comandos diretos ao robô a partir de sua mente? Ele maravilhava-se com suas capacidades, percebendo que até um robô agrícola poderia ser tão avançado. Pensamentos de ganhar pontos suficientes para trocar por um robô de combate cruzaram sua mente, considerando como isso poderia garantir a segurança de An. Animado com a germinação bem-sucedida das culturas, Tim chamou An para uma refeição, pedindo-lhe para parar de assistir desenhos animados. Eles desfrutaram de grandes pernas de frango juntos naquele dia, celebrando o sucesso agrícola. An, embora feliz, lembrou Tim da necessidade de serem mais frugais com a comida. Rei, seu companheiro, também se juntou ansiosamente à refeição. Tim assegurou a An que poderiam retomar o plantio e usar parte de seus alimentos armazenados. Ele então a advertiu que, se alguém descobrisse seus suprimentos de comida, ela seria proibida de comer por 3 dias. An concordou, prometendo manter suas provisões em segredo. Tim sugeriu que eles comessem, sabendo que An devia estar cansada de macarrão instantâneo após 2 dias. Ele deu a primeira perna de frango a Ai, agradecendo-lhe por proteger tanto Tim quanto An. An abraçou carinhosamente Ai, chamando-o de o melhor, antes de deixá-lo ir e se perguntando como B estava se sentindo. Tim a tranquilizou, dizendo que B ainda estava se recuperando de ferimentos graves e que não poderia vê-la por um tempo, mas prometeu que eles brincariam juntos assim que ele estivesse melhor. An concordou e prometeu não incomodar B no sótão. De repente, Tim notou um aviso indicando que alguém estava tentando invadir. Ele rapidamente acessou a tela de monitoramento e descobriu que o intruso era um homem desarmado de 42 anos com um nível de ameaça 3. Para sua surpresa, ele percebeu que era o tio Nan. Tim se perguntou como Nan havia acabado ali nessas circunstâncias. Tim saiu e se aproximou de Nan, questionando por que ele tinha vindo. Nan, fumando um cigarro, exalou lentamente antes de reconhecer Tim como chefe. Ele explicou sua situação desesperadora, pedindo ajuda e perguntando se a fazenda de Tim tinha algum excedente de comida. Nan não tinha outras opções, sua casa havia sido saqueada, sua comida armazenada roubada e os preços no mercado eram exorbitantes devido à escassez. Tim se desculpou, revelando que seus próprios estoques de comida estavam esgotados, agravados por uma falha recente na colheita devido à mutação. Apesar disso, Tim ofereceu as poucas rações que podia poupar, expressando gratidão a Nan por cuidar de sua família. Nan, desolado, admitiu que já havia procurado muitos parentes, todos incapazes de ajudá-lo. Tim então entregou a Nan um pacote de macarrão instantâneo, instando-o a explorar outras opções primeiro. Nan agradeceu-lhe profusamente, ao que Tim desejou-lhe sorte. Resignado às suas circunstâncias infelizes, Nan partiu. Tim estimou que a comida duraria a Nan cerca de 5 dias, considerando que não era muito. Em tempos incertos como esses, as intenções humanas eram imprevisíveis, levando Tim a permanecer cauteloso. Ele decidiu verificar Nan naquela noite, percebendo que não precisava dos vegetais comuns armazenados no freezer. Ao anoitecer, Tim, acompanhado por An, aproximou-se silenciosamente da casa de Nan, cada um trazendo seus próprios lanches. De repente, eles ouviram Xiao gritar. Nan silenciou Tim, alertando-o para não assustar Xia.
Xia continuou tossindo sangue, sua condição piorando a cada momento. Emocionalmente abalado, Nan questionou por que a condição de Xia estava deteriorando em vez de melhorar. Enquanto Xia continuava a tossir sangue, Qin e An espiaram pela janela. An, visivelmente assustada com a visão, foi tranquilizada por Qin, que lhe assegurou que tudo ficaria bem, pedindo que ela não olhasse. Refletindo sobre os sintomas de Xia, Qin suspeitou que Xia tivesse consumido vegetais irradiados acidentalmente, explicando a rápida deterioração. No entanto, Qin se perguntou se Xia, sendo o melhor candidato para experimentação, sobreviveria a essa provação. Em última análise, o destino de Xia dependeria da sorte. O vidro da janela quebrou quando uma bolsa voou para dentro da casa de Nan, assustando tanto ele quanto Xia. Nan ficou furioso, exigindo saber quem a jogou. Xia pediu cautela e sugeriu que inspecionassem o pacote. Relutantemente, Nan concordou, instruindo Xia a ficar onde estava enquanto investigava. Ao abrir a bolsa, Nan ficou chocado ao encontrar vegetais frescos e comida dentro. Dominado pela emoção, Xia expressou seu desejo de sobreviver, disposto a tentar qualquer coisa, mesmo que significasse mentir sobre sua condição. Nan desabou, admitindo que nem o hospital podia ajudar Xia, mas ele não suportava vê-lo sofrer sem tentar. Determinado, Nan convenceu Xia a comer a comida, instando-o a mastigar cuidadosamente. Xia gritou e tossiu violentamente por um momento antes de parar repentinamente. Nan rejubilou-se com a aparente melhora de Xia. Enquanto isso, Qin notou uma luz de rua piscando de volta à vida, indicando o retorno da eletricidade e potencialmente do sinal de telefone. Ele imediatamente ligou para sua namorada John, mas ela não atendeu, apesar do telefone tocar. A cena mudou para um carro em movimento, onde vários homens estavam sentados, um dos telefones tocando. Eles se perguntaram de quem era o telefone até que o dono reconheceu como sendo de John, sugerindo que o desligassem agora que o sinal havia sido restaurado. Um deles perguntou sobre o estoque de comida, aliviado ao saber que tinham o suficiente para um mês. Satisfeitos com a decisão de seguir seu líder, discutiram suas motivações. O homem mais robusto silenciou suas questões, enfatizando a importância do dinheiro e da ação. Todos concordaram. Após o incidente na casa de Nan, Qin e An partiram rapidamente em seu carro. An comentou sobre a mudança milagrosa que testemunhou em Xia, como ele estava vomitando sangue antes de comer a cenoura, mas logo se recuperou, seu tom de pele mudando de cinza para azul. Qin notou as descrições vívidas de An, lembrando sua paixão por animações. De repente, um animal atacou seu carro de cima. Qin o avistou, um macaco com garras ameaçadoras espreitando pela janela. Ele instruiu An a manter a calma e segurar firme. Ela acenou com a cabeça, assustada, cumprindo seu pedido. Qin manobrou o carro em um movimento serpenteante, tentando desalojar o macaco. Ele então instruiu An a abaixar a cabeça, o que ela fez obedientemente. Apesar de seus esforços, o macaco persistiu e acabou na frente do carro. Pensando rapidamente, Qin desviou o veículo, fazendo o macaco colidir com uma pedra. Sacando sua arma, Qin